Agora, as crianças que têm mais de 10 anos, que ficaram aqui, não é? Vamos ter uma conversa comigo. Comigo não, com o Senhor, não é? Eu espero que você ouça a voz do Senhor. Muito bem, abra sua Bíblia em Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Nós estamos pregando uma série de sermões no livro do Eclesiastes. Abra aí. Se você tiver dificuldade, é fácil. Abra sua Bíblia no meio assim que normalmente você acha Salmo. Achando Salmo, aí é fácil. Depois de Salmo tem Provérbios, aí você vai um pouquinho mais para frente, acha Eclesiastes, tá bom? Então a estratégia é essa. Abre assim, acha Salmos, depois Provérbios, Eclesiastes, não é? Eclesiastes capítulo 3. Nós estamos já... algumas semanas no capítulo 3 do Eclesiastes. Deixe-me localizar aqui as minhas anotações. Eclesiastes 3, eu vou ler os versos 9 a 15. Nós já lemos esse texto na última vez que eu lhes preguei, mas nós vamos ler novamente, porque da outra vez nós analisamos só parte dele. Eclesiastes 3, 9 a 15. Eu leio, você acompanha silenciosamente aí na sua Bíblia, não é? Ok? Diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar pedindo a Deus a bênção da iluminação. Damos-te graças, ó Senhor, por nos receberes na tua presença mais uma vez. Damos-te graças por tua palavra que acaba de ser lida. Damos-te graças pela oportunidade de meditar nela. Mas, Senhor, por nós mesmos, nós não poderemos ter uma correta compreensão da tua palavra. Por isso nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos, a fim de que possamos compreender corretamente o sentido deste texto que acabamos de ler. Que a tua palavra caia em nosso coração hoje, como semente em boa terra, e que ela produza em nós as mudanças, as transformações que o Senhor mesmo deseja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta e deixe-me lembrar a você que tem nos acompanhado nesta caminhada pelo Eclesiastes, que
A sessão que nós estamos analisando já há algumas semanas, ela começa aí no verso 1 do capítulo 3. O capítulo 3, essa sessão, no capítulo 3, verso 1, começa aí com um poema. Nós temos aí um poema a respeito do tempo. Capítulo 3, verso 1 até o verso 8, nós temos esse poema a que me referi. Nesse poema, esse poema diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós já analisamos o poema e nós vimos que esse poema significa que Deus tem uma agenda, que Deus tem um cronograma, que há uma estrutura temporal estabelecida pelo próprio Deus neste mundo, que o mundo não é temporalmente caótico, mas cada coisa acontece conforme o próprio Deus determinou. Você certamente se lembra que eu disse que não é difícil você perceber isso quando você presta atenção nas estações do ano, né? Cada estação com a sua característica própria. Então não há um caos temporal, há uma ordem temporal estabelecida pelo Criador. Para tudo há um tempo determinado por Ele. Todos os acontecimentos deste mundo obedecem o cronograma de Deus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, tempo de colher. Nós vimos. Nós entramos neste mundo no tempo determinado por Deus e vamos sair dele no tempo determinado por Deus. Isto significa que Deus é soberano. Isto significa que Deus governa soberanamente todos os acontecimentos. A Bíblia diz isso com toda clareza. Um passarinho, um pardal não cai, uma folha da árvore não cai, se não debaixo do governo, do controle e da determinação do Senhor. Então é isso que o poema ensina. O poema ensina que Deus é soberano. No último sermão, nós vimos que nos versos 9 e 10 do capítulo 3, o poema está no verso 1 a 8. Nos versos 9 e 10, nós temos aí uma possível reação à verdade proclamada pelo poema. Então vejam aí os versos 9 e 10, que foi objeto da nossa análise no último sermão. Verso 9 e 10 diz: que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Essa é uma pergunta retórica, não é? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Então aqui nós temos uma reação à verdade proclamada no poema sobre a soberania de Deus. Em outras palavras, os versos 9 e 10 estão dizendo mais ou menos o seguinte: ora, se Deus é soberano, se Deus estabeleceu um cronograma ao qual tudo obedece, se é Deus quem determina cada acontecimento, se é Deus quem determina o tempo de cada coisa, se Deus é soberano, então a vida nesse mundo não tem sentido. Então, todo esforço nosso é uma fadiga inútil.
porque tudo vai acontecer conforme Deus determinou, então a vida não faz sentido. É um esforço inútil. Então, verso 9 e 10 é um questionamento à verdade da soberania de Deus. Depois nós vimos que versos 11 até o 17, Salomão, que nós cremos ser o autor desse livro, vai responder a essa objeção. Vai mostrar que essa objeção não se sustenta. E é exatamente a resposta dada a esta objeção que nós temos analisado nessas últimas semanas. Então, a última análise desta resposta de Salomão à objeção dos versos 9 e 10, a última análise que nós fizemos foi do verso 11. Já analisamos o verso 11. Para refrescar a sua memória, eu o lembro de que no verso 11 Salomão diz que você precisa levar em conta 3 coisas, não é? 3 coisas. Primeiro, que Deus faz tudo formoso em seu tempo. Isto é, o plano de Deus, o cronograma de Deus são perfeitos. E nós não deveríamos desejar outra coisa. Se nós tivéssemos a sabedoria de Deus e tivéssemos a oportunidade de elaborar um plano e um cronograma para a história deste mundo, não seria diferente do plano e do cronograma de Deus, porque ele é perfeito. Deus faz tudo formoso em seu tempo. Verso 11 ensinou também para nós que nós devemos, e nós já vimos isso, devemos considerar que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isto é, o nosso coração nunca estará plenamente satisfeito no tempo. Debaixo do sol, nunca encontraremos o que possa satisfazer plenamente o nosso coração. Porque, embora sejamos seres temporais, nós fomos criados, projetados para a eternidade. Nossa alma, nosso coração tem sede de algo eterno, tem sede de algo duradouro, tem sede de algo incorruptível, que não passará. Então, essa é a segunda verdade que nós precisamos considerar. Nós vimos isso quando analisamos o verso 11. E o verso 11 diz também que nós devemos considerar o fato de que nós não temos o quadro todo. Nós vemos o plano de Deus, nós vemos o cronograma de Deus de maneira fragmentada. Nós vemos o que Deus está fazendo na história de maneira fragmentada. É como ver uma peça do quebra-cabeça sem ter a noção do todo. Então, isso significa que o dia em que nós pudermos contemplar o quadro completo, aí sim haveremos de admitir a beleza daquilo que Deus está fazendo agora. Nós muitas vezes não conseguimos admitir essa beleza porque a gente não tem o quadro todo. A gente só vê partes, a gente só vê fragmentos. Isso, verso 11, só recapitulação, já passamos por aí. Agora, tendo analisado o verso 11 nesses termos que eu resumi, nós vamos hoje analisar os versos 12 e 13, ok? Então vejam aí o que dizem os versos 12 e 13. Eu leio novamente os versos 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus
que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, para você entender o ensino desses versos 12 e 13, perceba que eles, os versos 12 e 13, fazem contraste com os versos 9 e 10. Então, preste atenção. Espera aí, não cochile, não pisque. Então, você perde o raciocínio. Então, preste atenção. Versos 9 e 10 é uma objeção à verdade de que Deus é soberano. Nos versos 9 e 10 é dito que, se Deus é soberano, se tudo acontece conforme Ele determinou e no tempo determinado por Ele, então não há proveito no esforço humano. As tarefas da vida não passam de uma aflição imposta a nós. Então, isso é o verso 9 e 10, versos 9 e 10. Agora, os versos 12 e 13 fazem contraste com isto, não é? Os versos 12 e 13 estão dizendo, não é bem assim, não é bem assim, não é o que os versos 9 e 10 dizem. Embora Deus seja soberano, isso é verdade, embora Deus determine o tempo e a hora das coisas, há o que desfrutar nesta vida debaixo do sol. O fato de Deus ser soberano, o fato de Ele determinar todas as coisas, o fato de Ele ter um cronograma, não rouba o sentido da existência humana. Mesmo debaixo da soberania de Deus, há o que desfrutar nesta vida debaixo do sol. Notem que, segundo o verso 12, olha aí na sua Bíblia, o verso 12 é um chamado, não é? Você está sendo chamado aí no verso 12 a fazer duas coisas debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano, você está debaixo da soberania dele. E há duas coisas que você precisa fazer. Primeira coisa é regozijar-se, alegrar-se, desfrutar da vida debaixo do sol. Olha o que ele diz aí no verso 12. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se. Então, em resposta aos versos 9 e 10, Salomão está dizendo aí no verso 12 que embora você esteja debaixo da soberania de Deus, embora Deus controle tudo, embora você não tenha todas as respostas, embora você não tenha o quadro completo, embora você não encontre no tempo aquilo que vai satisfazer plenamente o seu coração, porque você foi projetado para a eternidade, embora tudo isso, há com que se alegrar debaixo do sol. Deixe-me explicar isso para você. O Deus que é soberano, o Deus que organizou o seu mundo, o Deus que estabelece na sua soberania os acontecimentos e os tempos dos acontecimentos, Ele nos projetou de tal maneira a desfrutar da sua boa criação. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O que isso significa? É claro, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Mas ele projetou o mundo de tal maneira que nós, ao vivermos no mundo que ele projetou, debaixo da soberania dele, nós encontremos prazer ao nos relacionar com a boa criação dele. Deixe-me tentar deixar isso mais claro para você. Pense aqui comigo como é que Deus projetou o mundo. Deus criou um mundo com muitos sabores. Já pararam para pensar nisso? A diversidade de sabores que existem no mundo. Pare para pensar. Como é que Deus organizou o seu mundo? Como é que ele projetou as coisas? Existem umas coisas que Deus criou, umas que têm, por exemplo, sabores doces, outras coisas amargas, outras coisas salgadas, umas mais doces do que as outras, umas mais amargas do que as outras, umas mais salgadas do que as outras, não é? E pense mais comigo, pense comigo. Ele não apenas distribuiu no seu mundo uma quantidade de sabores, mas ele nos fez a sua imagem e semelhança. Isto é, ele é criador e nós somos criativos. Ele nos criou de tal maneira que nós podemos habilmente combinar sabores, criar coisas a partir dos sabores básicos que o Senhor criou. Já parou para pensar? Quantas combinações de sabores você conhece? Pensa um pouquinho. Algumas combinações já são clássicas, não é? Clássicas. Queijo com goiabada. Eita, que combinação, hein? Já pararam para pensar? Não é? Casamento tão perfeito, essa combinação, que a gente chama de Romeu e Julieta. Tal é a perfeição dessa combinação, não é? Isso aqui é Romeu e Julieta, não é? Frango com quiabo. Aí põe angu no meio, dá uma combinação boa. Não dá? Não, tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta, não é? Boa combinação, não é? Escolha a fruta, qualquer fruta que você goste, não é? Pense aí, fruta da sua preferência, morango, abacaxi, sei lá, banana. Aí você derrama assim, leite condensado, sei lá, chantilly, mel, creme de avelã. Delícia! Não é assim essas combinações? Pense como é que Deus fez o mundo. Tem algumas combinações que são inusitadas, não é? Pode até parecer maluquice, mas tem gente que aprecia, não é? Rapadura com leite gelado. Você já experimentou pegar um copo de leite gelado e morder rapadura e tomar leite gelado em cima? Ó, recomendo. Um troço bem estranho, mas funciona, não é? Queijo com leite condensado. Já viu? Queijo salgadinho, você põe leite condensado e delícia, delícia, não é? Milho assado com queijo e limão. Parece maluquice. Mas, olha, tem gente que garante, fica bom, fica bom. Enfim, Deus criou inúmeros sabores. E Ele nos fez criativos, a fim de que nós pudéssemos combiná-los. Além disso, Deus nos criou com papilas gustativas. Você foi projetado assim. Tem papilas gustativas. De tal maneira que, ao entrar em contato com esses sabores, você tem prazer. Olha só. Que Deus é sábio. Olha como é que ele projetou o mundo para funcionar, não é?
Não é apenas uma questão de nutrição, isso é importante, mas é uma questão de prazer, não é? Você, ao entrar em contato com essas coisas que Deus criou, você experimenta prazer. A mesma coisa com os sons. Pensem quantos sons Deus criou, não é? Cada som com a sua peculiaridade, com a sua beleza peculiar. E aí ele deu a gente a habilidade de combinar esses sons. Aí a gente pega, combina estes sons, não é? De maneira harmônica, bela. E mais, ele nos equipou com a capacidade auditiva, com o senso estético. E aí, quando você entra em contato com esta realidade sonora criada por Deus, você tem prazeres. Olha, quantos prazeres nesse mundo de Deus. Você curte uma boa música, uma boa combinação, vários estilos, não é? Preste bem atenção no mundo que você está vivendo. Olha quanta coisa bela. O mundo está cheio de coisas belas, aprazíveis, que Deus criou. A mesma coisa com os sabores, com os sons, com as cores. Olha só. Quantas cores Deus criou, a habilidade de combinação destas cores, e Ele nos equipou com a capacidade visual e com o senso estético, a fim de que nós pudéssemos sentir prazer ao apreciar certas belezas com os nossos olhos, algumas de tirar o fôlego. Não é? Algumas da ordem natural da própria natureza, outras manipuladas pela mão do homem, enfim. Então, irmãos, o que eu estou querendo que você entenda é que a vida debaixo da soberania de Deus não é sem sentido. O fato de Deus ter determinado tudo, o fato de Ele ter determinado as épocas, não torna a existência humana algo aflitivo, como diz o verso 10. Pelo contrário, Deus, de maneira soberana e sábia, projetou as coisas de tal maneira que a existência humana possa ser de alegria e de prazer. É isso que Salomão está dizendo aí, no verso 12, contradizendo a pergunta retórica do verso 9 e 10. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se. Então, essa é a primeira coisa que o verso 12 chama você a fazer. Regozijar-se debaixo da soberania de Deus. Alegrar-se. Deus é soberano. Ele determina os acontecimentos. Ele determina os tempos. E faz isso de maneira tal que a vida neste mundo criado por Ele é cheia de prazeres e alegria. Agora notem mais. Notem no final do verso 12, a expressão aí, e levar vida regalada. Esta é uma tradução possível. Aqui nós temos acho que temos aqui uma questão de tradução. Os tradutores da nossa versão, Almeida, Revista e Atualizada, traduzem assim, e levar vida regalada. Essa é uma tradução possível. Mas, literalmente no hebraico, o que é dito aqui é o seguinte, e fazer o que é bom
agradável, correto. Fazer o que é correto, que é bom, que é agradável. Então, a nossa tradução está levar vida regalada. Por quê? Porque no entendimento dos tradutores, a tradução aqui é um pouco de interpretação, fazer o que é bom significa buscar a vida boa, buscar a vida feliz, buscar a vida prazerosa. Então, por isso é que eles traduziram levar a vida regalada. Mas fazer o que é bom pode ser entendido não como buscar os prazeres da vida, mas cumprir corretamente os nossos papéis no mundo. E algumas versões da Bíblia traduzem desta maneira. Eu não sei se tem alguém aqui com a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Se tiver alguém aqui com a Nova Versão Internacional, na sua Bíblia está assim, verso 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Nova Versão Internacional está assim. A sua é assim, Pedro? Nova Versão Internacional? Ok. Então, os tradutores não traduziram viver vida regalada, mas fazer o bem. Então, é um pouco de interpretação. Quem tiver com a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, também tem uma tradução diferente, fazerem o bem na vida. Se tiver alguém com a Almeida século 21, também traduz assim, fazer o bem enquanto vive. Em suma, se nós considerarmos esta possibilidade de tradução, nós podemos dizer que o verso 12 está ensinando que, embora Deus seja soberano, embora Deus determine soberanamente todos os acontecimentos, embora Ele tenha um cronograma e tudo acontece no tempo de Deus, no mundo de Deus, há prazeres a serem desfrutados e há oportunidade de realizações significativas. A soberania de Deus não anula a possibilidade de realizações significativas. Deus é soberano, mas de uma maneira que vai além da nossa capacidade de compreensão. Os seres humanos não são máquinas, não são robôs, eles são agentes livres, eles agem de maneira livre e responsável no mundo. Deus controla tudo, Deus determina tudo, cada acontecimento, mas Ele dispõe das ações livres dos homens para cumprir o seu propósito na história. Então, o verso 12 é um chamado para que você e eu, enquanto vivemos nesse mundo sobre o qual Deus é soberano, nós somos chamados a desfrutar das coisas boas que Deus criou e cumprir responsavelmente os nossos deveres e os nossos papéis na vida. É isso que o verso 12 está dizendo. Desfrute das coisas boas que Deus criou e faça o bem. Cumpra com alegria e dedicação os seus papéis. Quais são os papéis que Deus tem lhe dado no mundo? Papel de esposa, de mãe, de esposo, enfim, de estudante, de professor, de metalúrgico, de funcionário público, sei lá, qualquer que seja o papel, o seu chamado é para que você cumpra com alegria e dedicação debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano, Ele determina os acontecimentos e os tempos, mas não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. É isso que o verso 12 está dizendo aí, não é? Está ensinando a você
que debaixo da soberania de Deus a existência humana é cheia de alegria e é cheia de significado. E o verso 13, para terminar. Verso 13 ele diz: e vi também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então preste atenção. Não basta se alegrar e realizar coisas debaixo do sol. Prazeres e realizações estão disponíveis para nós debaixo do sol. Mas o que nós precisamos entender é que tudo isso são dádivas. Tudo isso são dons de Deus. Estas coisas devem ser desfrutadas como presente de Deus. Irmãos, as coisas criadas não existem apenas como fonte de prazer e realização para nós. Elas são meios pelos quais nós nos conectamos com o Criador, que é Deus. Elas são meios para que nós possamos conhecer a Deus e encontrar nele o nosso prazer. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso para outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, as coisas que Deus criou são meios pelos quais você pode conhecer a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, dizem que os homens conhecem a Deus. Por isso eles são indesculpáveis, porque eles conhecem a Deus por meio das coisas que Deus criou. Então, conhecem a Deus, mas não o adoram, nem lhe dão graças. Em lugar de adorar e servir ao Criador, diz Paulo, eles adoram e servem as coisas que Deus criou. Preste atenção, Paulo disse, falando dessa mesma coisa, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Ou seja, tudo que você desfruta nesse mundo é um meio para que você conheça a Deus, para que você desfrute da bondade dele, da riqueza dele, da generosidade dele, da sabedoria dele, da beleza dele. Tudo, absolutamente toda coisa boa que você percebe, desfruta, contempla nesse mundo, é apenas um reflexo da beleza, da bondade, da riqueza, da glória do Criador. Ao ter contato com essas coisas, você está tendo contato com Deus. Elas foram criadas para que você pudesse conhecer a Deus e adorá-lo, e agradecê-lo, e encontrar nele o deleite e o prazer do seu coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Você foi criado para encontrar em Deus a satisfação do seu coração. As coisas que Deus criou não podem satisfazer os desejos do seu coração. Lembre-se, Deus colocou a eternidade no seu coração. O seu coração tem sede do eterno, o seu coração tem sede de Deus. As coisas temporais são apenas meios para que você seja levado a Deus e encontre nele
a satisfação da sua alma. A vida não faz sentido para você? Você se sente como se estivesse correndo atrás do vento? Certamente isso acontece porque você está vivendo em função das coisas criadas e não em função do Criador. É isso que o verso 13 está dizendo. Essas coisas criadas por Deus precisam ser desfrutadas e recebidas como dádiva, como dom do Senhor. São meios para que você tenha contato com o próprio Criador. Eu termino lembrando uma ilustração. Esta verdade lembra aquela história de duas moças cujos noivos haviam ido passar um tempo em uma terra distante. E todo dia 15, as duas moças recebiam cartas de amor do noivo. Todo dia 15. Era sagrado. E o tempo foi passando e as moças ficaram tão acostumadas com aquele hábito de receber a carta de amor do noivo no dia 15, que as duas esperavam ansiosamente pelo dia 15. A partir do dia 10 já não conseguiam dormir direito. Eram noites de insônia e expectativa com a chegada da carta que sabiam que chegaria no dia 15. O dia 15 se aproximava e as moças ficavam ansiosas. Mas havia uma pequena diferença entre elas. Uma delas ficava assim, ansiosa, na grande expectativa, porque queria ter mais um contato com o seu noivo, o amado da sua alma, ainda que por carta. Ela ansiava por ler mais uma carta de amor vinda do seu noivo. A outra também ficava ansiosa, mas por outro motivo, é que ela havia se apaixonado pelo carteiro. As coisas criadas são como cartas de amor que o Criador envia para nós, os seres humanos. Mas os seres humanos se apaixonam pelo carteiro. Onde está o seu coração? Nas coisas criadas ou naquele que criou todas as coisas? Quem é o amado da sua alma? As coisas temporais ou aquele que era, que é e que há de ser? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.